Amém. Deus abençoe nós. Amém? Tá bom, vamos à leitura, aproveitar. Apocalipse 10, 8 a 11, eu quero falar mais um pouquinho sobre esta escritura, pois precisamos cada dia fundamentar mais na palavra que é para o nosso tempo, para o nosso dia. Apocalipse 10, 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Grande Criador, como sempre, como mortais, precisamos de Ti. Não podemos fazer coisa alguma sem que tenhamos Tua direção, Tua unção, Tua inspiração. E para isto, estamos aqui aguardando unicamente em Ti. Ler a Bíblia não é difícil, mas a interpretação da Bíblia é só o Seu Espírito que pode fazer. E nós estamos aqui como homens para ser submisso a esta palavra. Por isso, fala ao nosso coração e nos oriente para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, a revelação do ministério. Eu quero começar aqui no 6º selo. Irmãos, são todas coisas conhecidas. Nós só vamos ver que já cremos nisto e só está clareando mais aquilo que nós cremos. Não há nada novo. O homem não pode fazer mais nada. Tudo já foi feito. Não podemos revelar mais nada. E você sabe que nenhuma revelação faria nós ficarmos melhor. Porque não é a revelação, é a nossa decisão com Deus de melhorar, de mudar de vida. Se nós não tivermos uma decisão para com Deus, nós nunca vamos mudar. Pode ter muita revelação, mas nós não vamos mudar, porque nós temos que nos decidir a Deus. E a gente fala Deus é a palavra do dia. Deus é a mensagem da hora. Agora, entendemos, vamos entender que Deus não é o homem da hora. Deus é a palavra da hora. Tem hora que a gente coloca o homem da hora, mas Deus é a palavra da hora. Ele pode estar no homem da hora, mas Deus é a palavra. Eu quero que vocês estejam firmados nisso, porque esta é a segurança
da revelação. É o que eu prego e é o que eu creio. E se o que eu prego não estiver na mensagem, então eu prego falso. Se o que eu creio não está na mensagem, então eu creio falso. Mas nós estamos certos que tudo está na mensagem. Está na Bíblia e está na mensagem. Mas aquela revelação do ministério, porque a noiva tem um ministério, mas tem que ter a revelação daquele ministério, que no tempo do irmão Brana estava cumprindo, mas eles não tinham revelação daquele ministério. Eu vou fazer a leitura, tudo que vocês conhecem. 159 de perguntas e respostas sobre os selos, na tradução nova 233. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? A pergunta foi correta. Terá a noiva de Cristo um ministério não antes da vinda. Antes da vinda era um profeta. Um profeta que tinha um ministério antes da vinda. Tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Mas até a pergunta foi feita certa. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto, antes do arrebatamento? Ela terá um ministério? Aí o irmão Brana diz, seguro, isso é o que está sucedendo agora mesmo. Então eu vou apenas mostrar aqui para vocês que eles, da América do Norte, não estavam vendo este ministério. Você sabe que eles não viram. Mas vamos meditar mais uma vez nisso. Aí o irmão Brana diz, é a mensagem da hora. O ministério é a mensagem da hora. A noiva de Cristo está composta de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Correto? Essa é a noiva de Cristo. E ela tem um ministério. Se todos os pastores entendessem isso, se todos os evangelistas pudessem entender este ministério que a noiva tem, então o povo creria numa só coisa, viveria de uma só maneira, teríamos uma só fé. Irmão Brana não queria que tivéssemos este monte de divisões que nós temos na mensagem. Irmão Brana diz, esta mensagem já está com mais de 20 anos e ela não denominou. Por quê? Porque ela não havia dividido. Então, quando você divide, você denomina aquela mensagem. Quando você divide. Porque você não creu naquela mensagem. E aquela mensagem tem que permanecer sozinho e você dividido do outro lado. Você pensando outra coisa, agindo de outra forma do outro lado. Então é muito bom nós vermos isto, que cada dia mais nós precisamos nos unificar nesta mensagem. Nós temos não apenas dizer eu creio, levantar as mãos. A gente tem que ser verdadeiramente um com esta mensagem. Amém? Agora, escuta, ele diz uma coisa muito importante aqui, que eu quero deixar, na verdade, para o final. Essa é a noiva de Cristo, ela tem um ministério, um grande ministério. Agora ele diz, é o ministério da hora. Logo ele está mostrando, ela é a noiva de Cristo, ela tem um grande ministério. E esse ministério, o povo dos Estados Unidos não viu naquele dia. Quando o irmão Brana diz, vou repetir, ela tem um ministério, é a mensagem da hora. Quer dizer, é o ministério da hora. Era o ministério de William Branham. E sabe qual ministério era? Era o ministério da terceira etapa. O ministério da hora não era a primeira e segunda etapa mais. Agora o ministério da hora era a terceira etapa. Eles
não tinham percebido esta terceira etapa. Você quer ver? Vamos ler aqui. Ele falou isso no 6º selo, antes, a noite anterior dele ter perguntas e respostas sobre os selos, que foi no domingo de manhã. Mas no sábado à noite ele teve esta mensagem do 6º selo. As pessoas não perceberam. Se você ler a mensagem que ele pregou, almas que estão em prisão agora, você vai notar que o irmão Brana diz que o Cordeiro tinha saído do trono no 6º selo. Porque no 7º selo ele tinha vindo. Ele saiu do trono no 6º selo. Porque no 7º é a vinda do Senhor. E eles não tinham percebido este ministério. Eles não perceberam que o Cordeiro tinha saído do trono. E são coisas que o irmão Brana, como um profeta, e que Deus disse para ele, não diga a ninguém. Eu creio que era difícil para ele. Ele sabia o que era e não podia falar para os outros. Hoje eu sei o que é e eu falo. Aí eu vou dormir em paz, fico descansado. Mas eu creio que o irmão Brana também voltava para casa e, meu Deus, eu sei e não posso falar para eles. Deus diz, não diga a ninguém, ao seu melhor amigo, ao seu filho que anda com você por todo lado, não diga a ninguém. Então aquilo ali era difícil para o irmão Brana. Então no 6º selo, 223 da antiga tradução e 371 dessa nova tradução, irmão Brana diz assim, e quero que esperem até amanhã, que a gente estava pregando o 6º selo, espere até amanhã porque eu vou falar alguma coisa para vocês amanhã. Vou mostrar algo para vocês amanhã. Mas ele começou a mostrar aqui no 6º selo. Espere até amanhã. Quero mostrar-lhes um mistério que tem estado operando toda esta semana nestes cultos. Duvido muito que hajam visto o que tem sucedido. Porém, é algo que tem estado presente. E tenho esperado que alguém diga, eu o vejo. O irmão Brana tinha vontade de ter alguém que escutasse a mensagem dos selos e dissesse, irmão Brana, eu estou vendo isso que você está pregando. Eu estou vendo este ministério da noiva. Porque eu estou vendo esta terceira puxada. Eu estou vendo. Aí o irmão Brana diz, não o rejeite. Se alguém disser, eu o vejo, não o rejeite. Isso aí que tudo vocês já sabem. Mas eu tive que ler e tenho que ler estes parágrafos para poder completar essa mensagem. A revelação do ministério. Já não é do mistério. O mistério foi revelado. Mas quando o mistério foi revelado, eles não souberam daquele mistério. Então agora você tem que saber a revelação do ministério, que eles não souberam do mistério que era a terceira puxada. E o irmão Brana pregou dizendo, isso está acontecendo aqui, e vocês, escuta bem, parágrafo 7, isto é da antiga tradução, perguntas e respostas sobre os selos, que eu estou lendo mais hoje. E também eu sei que em nosso meio há coisas que estão sucedendo. E eu sei que vocês não as veem. Estou seguro. Você dirá, irmão Brana, isso é algo muito duro para dizer-nos. Quer dizer, eu estou pregando para vocês, se eu falar para vocês, irmão, eu estou pregando para vocês, mas vocês não estão vendo o que eu estou pregando. Não seria difícil. Ele mesmo, diz assim, irmão Brana, ele mesmo pregou, falou que eles não estavam vendo, e ele mesmo falou, fez uma pergunta no meio da congregação para mostrar, irmão Brana, isto é duro de dizer-nos. Sim, eu sei, porém, observem, vocês não o estão captando, outra vez. Não estão vendo, não estão captando, estão na igreja. Muitas vezes, irmão, nós estamos na igreja, mas nós não vemos a mensagem. Nós estamos na igreja, mas nós não captamos a mensagem.
Nós lemos a mensagem e não captamos a mensagem. Muitas vezes, olha o povão que nós temos na mensagem do profeta. Eles lêem livro, eles escutam fitas do irmão Brana, mais do que nós. Porque eu acho que o que nós tínhamos que escutar, nós já escutamos. Agora nós estamos comendo aquele livro, comendo aquelas mensagens, que eles não conseguem comer porque eles não viram, eles não captaram aquela mensagem. E você vai notar 3 vezes que o irmão Brana fala sobre isso, que é o parágrafo 7, parágrafo 9, parágrafo 10, quando ele termina de falar essas palavras, ele diz, não interpretem nada. Cada vez, porque o problema das pessoas é não ver, não captar e interpretar. Então ele diz para os Estados Unidos, vocês não estão vendo, é duro de dizer, mas vocês não estão vendo, vocês não estão captando. Aí ele vem e diz assim, não ponham suas interpretações nisso. Porque se você não viu, se você não captou a mensagem, não a interprete também. Porque a própria mensagem interpreta a si mesma. Se você vê a mensagem, se você captar a mensagem, aquela mensagem interpretou a mensagem para você. O problema das pessoas é que elas não veem, elas não captam e elas querem interpretar a mensagem. Aí interpreta a mensagem que o irmão Brana tinha que ressuscitar para revelar selos, revelar trovões, revelar novo nome, enquanto isso é uma interpretação que o irmão Brana falou para os Estados Unidos. Não interprete isso. E eles interpretaram. Por que eles não podiam interpretar? Porque eles não tinham visto, eles não tinham captado. Escuta o parágrafo 9 agora. Da mesma mensagem, perguntas e respostas sobre os selos. Estou lendo a antiga tradução de Goiânia, mas está do mesmo jeito na tradução que você tem a nova. E agora, todos estão conscientes e sabem que algo misterioso está sucedendo. Eu sei o que é, e digo isso, porque a graça de Deus me permite saber o que é. Agora, se tem ido. E não há maneira, nenhuma maneira de vocês, que vocês o vejam. Quer dizer, passou. Eu não posso pregar mais sobre isso. Deus dava mensagem para o irmão Brana, ele pregava uma vez aquilo. E para nós, você pode notar que por causa da revelação para nós foi suficiente uma vez. Quando ele falou uma vez que o Cordeiro saiu do trono, chegou na hora, nós captamos. Ele falou uma vez que a HM faz parte do nome de Deus, a gente captou. É uma vez só, não precisa de muitas vezes. Porque ele mesmo estava proibido de falar, porque isto é a terceira puxada. Não diga a ninguém. Você quer ver? Então ele continuou dizendo aqui, eu sei o que é e digo isso porque a graça de Deus me permite saber o que é. Agora se tem ido. Olha ele dizendo, porém com esta Bíblia em minhas mãos, eu sei o que é. Por que não fala? Não podia falar. Eu sei o que é. Porém, lhes tenho dito isto antes, não lhe ponha nenhuma interpretação. Viu? Parágrafo 7, parágrafo 9. Vamos no parágrafo 10. Vamos dar nossa atenção, porque se nós queremos alguma coisa, nós temos que tomar a mensagem como ela é. Parágrafo 10. Porém, a igreja aqui, tem acontecido coisas nesta semana, ele estava falando, todo esse tempo. E tem acontecido coisas que pode passar tempo sobre a terra, ele diz, eu jamais esquecerei disso. Porém, a igreja aqui, oh Deus, isso é triste, irmãos. E eu vou falar, claro, porque a igreja aqui não é essa daqui. A igreja aqui não é a de Franca. A igreja aqui
era o Tabernáculo Branham em Jeffersonville. Ele estava pregando, era lá e não estava pregando aqui. A igreja aqui não deve saber estas coisas. Aí quando você não sabe, você não viu, você não captou, aí vai interpretar aquilo. É o que fez os Estados Unidos. Por isso nós temos tudo dilacerado, a mensagem. Porque eles não viram, eles não captaram, e eles não entenderam a mensagem naquele dia. Não souberam daquelas coisas. Aí o irmão Branham vem e diz novamente: não ande pondo suas interpretações em nada. Por quê? A igreja aqui não deve saber disto. A igreja do Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, não deve saber. Oh, nós somos mais bem-aventurados do que a América do Norte. Porque eles não podiam saber. Irmão Branham falou claro, eles não podem saber. A igreja aqui não deve saber estas coisas. Oh, se no meu ministério Deus me desse alguma coisa e falasse: olha, esse povo aqui que você ministra para eles, eles não podem saber disso. Eu acharia muito duro. Para guardar segredo, você pode ver que eles falam da mulher não guardar segredo. Mas tem hora que o homem também. E tem segredo que não é fácil para você guardar. O primeiro segredo, Deus falou para o irmão Branham: não conte para ninguém. A primeira etapa. E foi contou. Na segunda etapa, Deus falou para ele: você já viu que a sua linha embaraçou. Agora, não diga isso para ninguém. Ele contou. E é por isso que nós temos esses grandes pregadores que vieram dos Estados Unidos e que souberam alguma coisa sobre a primeira etapa, cura divina, a segunda etapa, discernimento. Eles souberam alguma coisa porque o William Branham contou. Mas a terceira etapa, Deus levou o irmão Branham. Não dava tempo dele contar. Pelo que eu vejo, pelo que eu estudo a mensagem, o irmão Branham já estava começando a contar em 64. Deus tinha dito para ele: não diga a ninguém. E ele começa a pregar. Ainda bem que ele pregou, porque se ele não tivesse pregado, eu não teria onde fundamentar a pregação. Eu não saberia nada. Então ele tinha que pregar. Mas não podia dizer para nenhum amigo, não podia dizer para o seu filho Billy Paul, que estava andando com ele por todos os lados. Não podia dizer. Tem coisa que era só ele. Quando ele viu o nome dele escrito sobre aquelas montanhas, Billy Paul estava dormindo no caminhão, no carro naquele dia. Ele estava dormindo. E irmão Branham viu, parado na brecha. Você lê 138 a 155, para você ver. Tem coisa que nem o filho pode saber. A esposa não sabia. Pierre Green, que andou com ele, não soube. Outros homens, grandes homens, que andaram com ele, porque ele não contou para ninguém. Foi o que ele disse: não diga a ninguém. Deus já tinha falado para ele. Então, uma das coisas difíceis é esta terceira puxada, não poder falar para ninguém, não poder interpretar, porque se você não sabe o que é, se você não viu, se você não captou, então, por favor, não a interprete. É isso que o irmão Branham diz para a sua própria igreja. Irmão Branham não está falando para nós agora, é a Bíblia que está falando. Para nós, a Bíblia está falando em Apocalipse 10, 8 a 11. A Bíblia fala para nós: vai, João, vai ao anjo, toma dele o livrinho. Agora você vai começar a ter a revelação deste ministério da noiva, da esposa. Você vai e toma o livro, porque os Estados Unidos vai dizer que eles têm o livro. E você não pode negar que eles têm os direitos autorais da mensagem do profeta. Eles têm o livro.
mas não tem o livrinho. Então nós temos o livro, e manda livro para todo lado. O povo não está precisando do livro. O povo está precisando do livrinho, que eles não podem mandar, porque eles não viram, eles não captaram. Irmão Branham diz, e não pode saber. Esse livrinho, eles não podem mandar para ninguém. Por isso, se você espera a revelação dos Estados Unidos, você está perdido, porque o irmão Branham diz, vocês não sabem, não devem saber. E não adianta outros falar, não, vamos saber sim, porque nós somos de lá, o Branham era de lá, não importa, Deus falou para o irmão Branham. O irmão Branham falou aqui, vocês não devem saber estas coisas. O parágrafo 14, perguntas e respostas sobre os selos. Não se esforce por ser um pássaro raro para ser um cristão. Você sabe, tem gente que gosta de mostrar que é humilde, assim, e conversa, e se entende, fica muito, você diz, oh, que humildade, aquela pessoa forjando algo, esforçando por ser um pássaro raro. Tem hora que você tem que mudar, porque tem gente te visitando. Eu lembro dos meus meninos, de primeiro, dizia, quando eles escutavam, olha, os meninos é bom, né? Tudo bom. Eles falavam baixinho, deixa eles ir embora. Por quê? Porque ali estava forjando algo. Porque tem gente perto. Pelo menos é um respeito ao visitante. É melhor do que aqueles que fazem espetáculo público. Certo? Que as pessoas que fazem espetáculo público, para mim, o QI, que é o quociente de inteligência, é fraco, é baixo. As pessoas devem aprender a falar, ser moderado no falar, no agir, no viver. Porque o que você é, aquilo está em você. Você vê os grandes homens, eles não precisam falar que são grandes, você escuta eles fazerem um discurso na política, em qualquer outro lugar, você diz, isso aí é do QI elevado. Tem um QI elevado. Agora, se você toma aquele indivíduo, aquela mulher que começa a falar da vizinha, do vizinho, do irmão, você diz, o QI espiritual deles não vão bem. Não vão bem. Precisamos controlar nós mesmos. Nós temos que ter um autocontrole, porque nós temos uma mensagem que revela tudo para nós. Não é tempo de nada. Você está vendo que não é tempo de nada escondido? No mundo, na política, estão descobrindo tudo. O nego vai e rouba milhões. Eles descobrem tudo que eles roubaram. Antes você pensava, mas ele não rouba não, né? Não. Porque não era tempo de revelação. Mas agora é tempo de revelação. E aí as pessoas passam a mostrar o que fizeram. A lei vai nos apertando para poder mostrar o que fizemos, o que a igreja faz, o que os ministros fazem. Eu estou te dizendo uma coisa fina. A lei vai fazendo isto. E aí revela o que está escondido. É como uma pessoa que vai ali, peca e pecou escondido. Pecou num carro. Pecou num quarto escuro. Ninguém viu eles entrarem ali. Pecaram, ninguém viu eles saírem. Está escondido, mas um dia aquilo é revelado. É revelado porque você não vai suportar ficar com uma coisa escondida na sua vida, que você deve a Deus, você deve a seu marido, você deve a sua mulher, a confissão. Você deve a seu irmão, a confissão. Então aquilo não vai ficar escondido. Irmãos, eu tenho experiência disso, por favor. Eu tenho os meus filhos que não estão todos dentro, vão à igreja, mas não estão todos dentro. A natureza mudar é difícil, mas quando toca em certos nomes de irmãos que me perseguiram, eles ficam agitados. Eu digo, não, se eles precisar de mim, eu ajudo eles. Eles ficam louquinhos comigo, mas isso está dentro de mim.
Eles podem ter feito coisa má, não valorizou o que eu fiz por eles, mas qualquer hora que eles vierem, e também não vou ficar dizendo que eles fizeram coisas erradas, só por isso, porque eu serei tão errado quanto eles. Se eu disser que eles fizeram coisa errada, para poder me livrar minha parte. Não, deixa eles. Jesus ensinou isso para nós. Nós temos que aprender com Jesus. Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso. E se nós não somos mansos, vamos pedir a Deus: Senhor, me amansa. O Espírito Santo é um grande peão. Ele monta, chega a espora e chega o rei. E você não vai derrubá-lo, ele vai te amontoar. O Espírito Santo é ele. Então ele vem sobre nós e muda a nossa natureza. Ele mudou a natureza de Brana. Vocês pensam, Brana contou a natureza dele de criança, que se possível ele matava um menino que chamou ele de barrigudinho, de gorducho, de Kentucky. Se possível ele matava porque o menino bateu nele até. Ele mostrou a natureza dele, mas depois de grande ele foi mudado. Deus o livrou naquela hora e ele foi mudado. Então essa mensagem é para poder mudar a nossa vida. Se mudou a vida de nosso profeta, tem que mudar a nossa também. Se mudou a natureza de nosso profeta, tem que mudar a nossa também. Se o anjo disse para o nosso profeta: você, cuidado com dinheiro, mulher e fama. Eu vejo o anjo falando para mim também: cuidado com dinheiro, mulher e fama. A gente tem que aprender com a mensagem. Não é de, eu conheço trovões e pá, eu conheço selos, novo nome. Aí aparece uma Jezabel. Ela me ganhou. Aí aparece uma Dalila. Ela corta o seu poder, seu cabelo. Não. Nós temos de mostrar que nesse tempo é tempo de revelação. E estamos vendo mais perto ainda a revelação do ministério da esposa. É chamado aqui ministério da noiva. Estamos vendo, e esse ministério, escuta bem o que o irmão Brana diz aqui, o parágrafo 14. Não te esforce por ser um pássaro raro para ser um cristão, porque nisso você se distancia de Deus. Se você pudesse entendê-lo, isto é a terceira etapa. Deviam tê-lo captado outro dia. Eu estou pregando a semana inteira sobre a terceira etapa. Vocês deviam ter visto, deviam ter captado, mas vocês não viram, vocês não captaram isso. Terá a noiva de Cristo ministério antes do rapto? Sim, seguro. É a mensagem da hora. A mensagem da hora que os Estados Unidos não viu. É a mensagem da hora que os Estados Unidos não captou. Está escrito aqui na mensagem do profeta. É a mensagem da hora que os Estados Unidos não devia saber. É o que está escrito, que Deus falou através do irmão Brana. Eu não quero prolongar muito hoje, mas eu quero deixar apenas mais uns tópicos aqui para vocês. Você sabe o que é João? João é apenas uma figura. Você sabe o que é a realidade? O ministério. João, a palavra João, aqui na Bíblia, que João foi, tomou o livrinho, é uma figura. Naquele tempo, é uma figura. Hoje, é um ministério. Você tem que ver esse ministério, que não é o ministério de qualquer homem, isso é o ministério da esposa. É o ministério. Preste atenção. Ele diz aqui: será tão humilde. Irmão Brana falando que é o ministério da hora, Estados Unidos. Eles não viram, eles não captaram, eles não devem saber disso. Será tão humilde. Quando João comer o livrinho, será tão humilde. E aí que vocês vão ver este ministério da esposa. Ela tem um ministério antes do rapto, sim,
é o ministério da hora, mas não manifestou na hora dos Estados Unidos, porque eles não viram, eles não captaram. Tinha que chegar um tempo, se alguém disser, está aqui, eu vejo, não o rejeite. A primeira coisa que você escuta esses pastores dizer, não escute isso daí. O William Branham estava dizendo para ele assim, eu estou esperando que nessa semana que tenha acontecido grandes coisas, grandes revelações, eu estou esperando que alguém chegue e diga, eu vejo. Escuta aqui. Duvido muito que hajam visto o que tem sucedido, porém é algo que tem estado presente e tenho esperado que alguém diga. Agora escuta bem, a terceira etapa não pode dizer a ninguém. E o irmão Branham está esperando que alguém dissesse, eu vejo. E não podia, porque ele não podia dizer a ninguém, e se ele não dissesse a ninguém, ninguém veria. Você sabe por que você viu? Porque ele disse na mensagem. Mas por que os Estados Unidos não viu? Porque eles não podiam ver. Porque os judeus rejeitaram a Cristo. Porque eles não podiam ver Cristo. Cristo tinha que vir para nós, os gentios. Porque os Estados Unidos não podem ver a terceira puxada. E o irmão Branham disse, eles não podem ver isto. Porque isto era para nós aqui no Brasil. Nós é que tínhamos que ver, captar, dizer, eu creio nisto. Amém? Não o rejeite. Agora fala com esses pregadores, a primeira coisa que eles fazem é desobedecer o profeta, rejeita. Por quê? Porque eles não vê igual os Estados Unidos não viu. Agora você pensa bem, nós, com esse ministério que temos, pouquinha gente por toda parte no Brasil e fora do Brasil, pouca gente, e eles com milhares e milhares de pessoas, e eles não veem isso, e eles não podem ver isto. Irmãos, eles têm que ficar com ciúme de nós mesmos. Os judeus ficaram com ciúme dos gentios, porque agora Deus estava falando com os gentios, e deixou os judeus de lado, porque os judeus rejeitaram ele no Calvário. Os Estados Unidos rejeitou Deus na revelação dos selos, crucificaram a Cristo outra vez. Diz o irmão Branham, em 1963 foram eles que crucificaram, não foram nós. A mensagem ainda não estava aqui no Brasil. Em 1963, irmão Branham mostra, eles crucificaram a Cristo pela segunda vez. Eles não gostam de escutar essas verdades, mas isto é verdade que eles precisam de ouvir. Escuta, você sabia que o esposo também não é um homem? As pessoas levam choque, é por isso. Estamos esperando o esposo, Jesus Cristo, estamos esperando. E você sabia que ele não é um homem? Eu sei, eu tenho as mensagens, você sabe das mensagens, eu leio as mensagens para vocês, mas você sabia que o esposo não é um homem? Vamos repetir aqui outra vez. A festa das trombetas 101. Vai me dando luz, assim, sabe, eu vou. Agora, como ele disse que isso aconteceria nos últimos dias para trazer o povo de volta à palavra, então a noiva conhecerá seu esposo. Vamos colocar uma coisa aqui? A noiva conhecerá o seu esposo, William Branham. Não dá certo. O esposo não é um homem. A noiva conhecerá o seu esposo, conhecerá seu companheiro, a palavra revelada. O que é o esposo? É um ministério. O esposo é um ministério revelado. A esposa conhece o esposo. Nós queremos encontrar com Jesus. Você não pode encontrar com Jesus sem encontrar com o ministério, porque o esposo é a palavra revelada. Amém?
Você sabia, a esposa sempre não fala de uma mulher, mas a esposa não é uma mulher. Você sabia que a esposa não é uma mulher? Isso é bom. Aí você pensa assim, bom, então a esposa, a gente já pregou isso, que é João. João é a esposa. E são sombras que nós estamos mostrando para você, são figuras. A realidade é outra. Você tem que ver isso. A esposa não é uma mulher, assim como o esposo não era um homem. É a palavra revelada. A esposa não é uma mulher, é um ministério. Qual o ministério? O ministério que comeu o livrinho. Ali está a esposa. Ela é a esposa verdadeira. Porque senão nós teríamos que subir, como a igreja é uma mulher, é um monte de homem e mulher, tudo é da igreja. Então, a igreja não é uma mulher. Mulher é uma figura. Quando você fala de mulher, é uma figura da igreja. Quando você fala em João, é uma figura da igreja. Mas a esposa mesmo é um ministério que os Estados Unidos não pôde ver, não pôde captar, não pôde crer. É esse ministério, é isso que você tem hoje. Você tem uma coisa superior a eles, eles não vão prestar atenção a você de maneira alguma, porque eles estão olhando Apocalipse 10, de 1 a 7, e diz: o esposo é Jesus Cristo, enquanto que o esposo, eu poderia ir mostrando isso para vocês, vou continuar amanhã. Certo? Então eu poderia continuar, mostrar mais um pouquinho para vocês. Isto é figura. Apenas uma figura. A pessoa tem que crer na palavra. Entende? Você precisa crer na palavra, viver esta palavra. Apocalipse 10, 8 a 11 é um ministério. É o ministério de João. A noiva é um ministério. Tem hora que a gente fala, a noiva é João, mas João é a figura. A realidade é um ministério. E as pessoas precisam olhar o ministério. Você tem que tirar os olhos da figura, porque o ministério está diante de você. Vocês estão me entendendo? Que Deus te ajude. Que Deus te ajude a entender melhor essas coisas. E o que eu não posso esclarecer mais para você hoje. Mas isso daqui, para mim, é o suficiente para me ver essas coisas, Deus operando no nosso tempo. Nós não temos que convencer as pessoas para crer no que nós cremos. Não temos. O eleito, ele escuta, isso é de Deus, é isso que eu quero. Eu tenho encontrado os eleitos e disse, olha, quando eu ouvi essa mensagem, era o que faltava para mim. Pronto, agora vai vir luta. Agora vai vir problema, porque o que faltava era essa mensagem. E essa mensagem traz o amargo, porque ela é doce. Mas ela é doce na boca. Mas a hora que você vai à prática da vida cristã, de crer nesse ministério, que é uma revelação nesse dia. Deus está revelando este ministério que os Estados Unidos não pôde ver, não pôde captar e não pôde de maneira alguma viver para aquilo. E nós podemos, nós vemos isto claramente, nós captamos esta mensagem. Eles são melhores que nós, por que não captaram? Eu sempre lembro, os judeus eram melhor que o gentil nunca prestou. Você pega o gentil desde o princípio, ele é um idólatra. Desde o princípio você toma o gentil. Tem uma maldição sobre essa raça. Ainda que não caiu sobre o primeiro, mas caiu sobre o segundo. O rapaz viu a nudez do pai. E logo a maldição veio sobre Canaã. Canaã não tinha feito nada. Vê como que são as coisas?
E ali começa um viver estranho. Você olha na Bíblia, Gênesis 10, você vai ver o povo de Cã, que é Canaã, que vai para o lado de Sodoma e Gomorra. Aí o mundo gentil, homossexual, começou ali. A coisa estava ali também, operando. E Deus ainda teve misericórdia de nós, durante todo aquele tempo do Velho Testamento, tratando com os judeus, lutando por um povo, pelo sangue. Logo ele veio com Abraão, diz aqui: eu vou ter o que eu quero. Através de Abraão tem o judeu e tem o gentio. Tem o judeu no sangue e o gentio por nascimento, que ele nasceu em Ur dos Caldeus, na Babilônia. E Deus começou a trabalhar, foi com ele, até chegar os judeus a Cristo, olhar em Cristo e dizer: ele não é nosso rei, nós não o queremos como rei. E nós entramos naquele lugar. Sabe, o povo dos Estados Unidos vieram para o Brasil trazendo a mensagem: Branham vai ressuscitar para revelar trovões, novo nome. Eles trouxeram isso para cá, mas nós aqui tomamos a verdade da palavra que eles não puderam ver no seu dia. É só isso que eu quero deixar para você. Você é mais do que bem-aventurado, mais do que feliz. Eu não vivi nos dias de Branham, mas estou vivendo nos dias que eu posso comer o livrinho e que eles não podiam comer lá, porque era a terceira puxada. Eles não podiam. A terceira puxada era a revelação dos 7 selos, a abertura da palavra. Foi aberto lá, porque eles não viram. Não era para eles, era para nós. Viu? Deus veio e morreu no Calvário através do Filho. Para quem? Para os judeus. Mas eles rejeitaram. Não era para eles, era para nós, os gentios. Obrigado, Senhor. Que cada um de nós possamos desfrutar da revelação desta palavra, deste ministério da esposa, nesse dia final, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Ele merece uma salva de palmas. O Senhor Jesus merece, né? Ele é tão bom para nós, né? Ele cuida tão bem de nós, né? Nós devemos nos sentir amados com esta mensagem, né? São poucos que podem receber esta mensagem, mas os poucos que recebem sentem o amor de Deus, o cuidado de Deus. Tantas pessoas que poderiam receber, né? Que a gente pensa, fulano de tal podia receber essa mensagem, né? Ciclano de tal podia receber, e não recebe. Aqueles que você pensa que não vai receber, são os que recebem. E você deve se sentir privilegiado porque você recebeu, né? Nós somos este ministério. O ministério de Apocalipse 10, do 8 ao 11, é o ministério da esposa de Cristo, né? Só que o ministério, nós somos o ministério, mas João representa esse ministério, porque é ele que traz para nós o livrinho comido, né? Mastigado, que nós não podíamos comer. Eu tenho dito sempre isto, que se esta mensagem não nos levar para o céu, é porque nós merecemos o inferno, viu? Se esta mensagem, eu digo a mensagem, o poder que ela tem para transformar nossa vida, a revelação da palavra, ela tem que vir para nós como um poder transformador, porque a essência da mensagem da hora é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está trazendo a mensagem. Quando você recebe a mensagem, você recebe o Espírito Santo.
E o Espírito Santo tem que me transformar e tem que te transformar. Se ele não faz, é porque há algo errado com a nossa fé. Amém? Então, o profeta diz, né? A unção que a palavra revelada vem para o nosso dia, que ela traz, ela tem que vir como um poder transformador. A nossa vida transformada mostra que nós recebemos a mensagem. Porque se a minha vida e a sua não se transformou, nós só recebemos na mente. Ela não desceu para o coração. Amém? Mas se isto, o que João está pregando hoje, não nos transformar, não nos mudar, não nos levar para o céu, nós não temos que reclamar para Deus depois. Não temos que pedir no trono branco uma audiência à parte, né? Não temos que fazer nenhum embargo com Deus. Já foi julgado pela mensagem. Nós estamos sendo julgados pela mensagem. Não temos uma segunda chance. Amém? O profeta, ele pregando a mensagem, Senhor, é este tempo, ele disse, quando ele foi pregar, ele usou justamente Apocalipse 10, do 1 ao 7. E ele lendo aquilo, em seguida ele disse, essa escritura soou tão bem para mim, porque era a escritura que estava cumprindo no dia dele. Ele era aquela escritura. E houve um tempo em que nós pregávamos aqui, falando de Malaquias 4, e soava tão bem para nós, não era? Nós pregávamos e dizíamos, Malaquias 4:5, Deus enviou um profeta Elias, e nós gostávamos de falar aqui. Mas você sabe que Deus, ele mudou para Apocalipse 10:7 e nós não percebemos. No tempo do Mombrana, ele sabia o que significava isso aqui. Eu digo, e sempre tenho dito, 20 anos que nós pregamos a mensagem de William Branham, eu nunca liguei essa nuvem com Apocalipse 10, do 1 ao 7. E esta escritura veio soar bem para mim depois que eu ouvi João. E você sabe que as pessoas acusam nós de desprezarmos o irmão Branham, por crermos em João. Eles acham que nós desprezamos o irmão Branham porque cremos em João. Mas nós nunca amamos tanto o irmão Branham como nós amamos hoje, por causa de João. Se eles pudessem perceber que a mensagem de João veio trazer para nós a essência do que foi o irmão Branham para nós, a escritura que ele cumpriu. E hoje nós lemos Apocalipse 10, do 8 ao 11, e soa tão bem para nós, porque isso aqui nos representa, isso aqui somos nós. Amém? Então, esta revelação, meu irmão, se nós não fomos mudados na primeira e segunda etapa, nós temos que ser mudados agora. Porque você sabe que a noiva, ela é reunida com a mensagem de João. A noiva não foi reunida com a mensagem de Branham. Branham trouxe a mensagem do sétimo anjo, Apocalipse 10, do 1 ao 7, que é a terceira etapa, que é os trovões, que é a revelação dos mistérios, mas nós nunca pudemos entender, então nós não fomos reunidos. Nós fomos reunidos com a primeira e segunda etapa para ser a igreja, os separados, os tirados das denominações. Mas o que reúne a noiva é os trovões, é a revelação dos 7 selos, que nós nunca tivemos até pouco tempo atrás do ano 2000. Porque o profeta foi, como nós ouvimos nesta noite, o profeta foi proibido de pregar o que eram os trovões, a revelação da terceira etapa, o 7º selo, e era justamente isso que iria reunir a noiva. Então, a noiva passou a ser reunida depois do ano 2000, quando João foi manifestado, quando o ministério de João foi manifestado. A partir disto, a noiva começou a ser tirada da igreja. Primeira e segunda etapa. Agora, a gente prega assim, e isso aqui é tão claro para nós, é tão verdadeiro. E como que o povo vai ver isso? Como é que o povo dos Estados Unidos vai crer numa mensagem dessa? Que eles não são noiva enquanto eles não encontrarem a mensagem de João. Porque o que traz o avivamento da noiva, o que diz o profeta? Os trovões misteriosos. Seria necessário 7 trovões para trazer o avivamento que reúne a noiva, ou que tira a noiva da igreja da primeira e segunda etapa.
Amém? Você não está feliz por você ser reunido com esta mensagem? A mensagem de João e Branham, irmãos, é uma coisa só. O que as pessoas tropeçam, o que os ministros desta mensagem tropeçam, é porque eles nunca tiveram a mensagem de Branham. Eles tiveram ministério de primeira e segunda etapa do irmão Branham, mas o miolo, a mensagem, o que era a mensagem mesmo, nós nunca tivemos como temos hoje. Então devemos ser o povo mais feliz da face da terra, por estarmos tendo este avivamento. O verdadeiro avivamento da noiva é o que nós estamos ouvindo hoje. A revelação do que foi a terceira etapa do que nós não tínhamos. E parece ser tão difícil para as pessoas admitirem isso, né? Parece ser tão dificultoso para as pessoas reconhecerem isso. Mas nós somos reunidos com a mensagem da terceira etapa. Amém? O que prova que você é noiva é quando você é tirado da igreja da mensagem. Primeira e segunda etapa, irmãos, é a igreja da mensagem, não é a noiva da mensagem. A noiva da mensagem é tirada com a mensagem de João. Porque o que João faz ao reprofetizar de novo é deixar para nós claro e evidente o que foi Apocalipse 10, do 1 ao 7. Amém? Graças a Deus, né? Nós agradecemos a presença do pastor Osmar aqui conosco. Sempre é um prazer receber eles aqui. Os irmãos não gostam? E agradecemos a presença de todos vocês também. É um prazer ter todos vocês aqui e para compartilhar, né, de uma mensagem tão preciosa como essa. Nós nunca vamos nos cansar de dizer isso, né? Nós temos uma mensagem valiosa.